Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre várias classes de fármacos antivirais e também irei falar sobre o aparecimento de cepas virais resistentes a estes fármacos, como se desenvolve esse processo. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse o like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. Existem os fármacos antivirais que possuem como alvos as proteases virais produzidas pelos vírus. Porque muitas vezes as proteínas produzidas pelos vírus ainda estão imaturas logo após o processo de tradução e precisam sofrer um processo de maturação, então, para elas conseguirem serem maturadas e realizarem as suas funções. Muitas vezes é produzida uma única poliproteína, que nessa poliproteína irá conter todas as proteínas unidas que o vírus codifica, e elas estarão então ligadas por ligações peptídicas. E ela irá precisar da ação de proteases virais para então serem individualizadas e capazes de realizar cada proteína a sua respectiva função. Então, a proteases, através de cortes proteolíticos, rompendo as ligações peptídicas entre os aminoácidos, consegue individualizar cada proteína desta poliproteína. Os vírus eles podem utilizar tanto proteases celulares para realizar esta maturação da sua tradução, mas eles também podem utilizar proteases virais. Geralmente nesta poliproteína, quando ele utiliza proteases virais, nessa poliproteína já contém proteases que, porém, já estarão ativas nessa forma poliproteica, ou seja, a porção onde contém a protease já é capaz de romper as ligações peptídicas já na composição polipeptídica. E assim, com a sua ação primária, irá separar as proteínas individualizando-as. Os vírus, então, que contêm proteases virais, que dependem de proteases virais, podem ser alvos de fármacos antivirais com, então, uma seletividade, pois os fármacos irão ser parecidos com os alvos dessas proteases virais, que serão diferentes dos alvos das proteases celulares. Sendo diferentes, é possível criar um fármaco com um alvo específico para a determinada protease viral e assim não interferir com os nossos processos fisiológicos, com as nossas proteases celulares e assim abaixando a toxicidade deste fármaco. Esses fármacos, então, ao serem reconhecidos pelas proteases virais, irão se ligar no sítio catalítico, na região catalítica dessas enzimas e inibir as suas ações. Uma outra tipologia de fármaco são os inibidores das integrases, eficazes contra vírus que conseguem integrar o seu genoma viral no genoma celular, através de uma enzima, como o próprio nome indica, chamada integrase. O primeiro desses fármacos criados foi o raltegravir, criado para combater casos de AIDS. Porém, esse primeiro fármaco ele possuía uma baixa barreira genética, ou seja, era muito fácil para os vírus do HIV desenvolver uma resistência a esse raltegravir. Lembrando que o vírus do HIV causa infecções crônicas por toda a vida. Logo, esse grande período de tempo onde o vírus permanece no nosso organismo se replicando, aumenta a probabilidade de ocorrer uma mutação que capacite esse vírus a resistir a um fármaco. E para combater esses mecanismos de resistência, foram desenvolvidos mais dois fármacos, o bictegravir e o dolutegravir, que possuem uma barreira genética maior contra mutações virais. Temos também os fármacos que inibem o processo de adsorvimento do vírus na célula, ou seja, o processo de entrada nesse vírus. Esses fármacos eles têm que ser específicos para inibir, por exemplo, o específico receptor que aquele específico vírus utiliza, ou inibir algum específico mecanismo que ocorre após o ligamento desse receptor, que permite então o ingresso do vírus na célula. Um exemplo desses fármacos é o fármaco utilizado no HIV, que é o ibluzumab. Esse fármaco é um anticorpo monoclonal, que ele consegue se ligar na molécula CD4. Esta molécula CD4 é a molécula que o vírus HIV consegue interagir com ela para começar o seu processo de adsorvimento. Logo, quando este anticorpo se liga na molécula CD4,
o vírus HIV não consegue mais utilizar essa molécula CD4 para o seu absorvimento. Uma outra tipologia de fármaco não mais utilizado eram os fármacos que inibiam o processo de desassemblamento do capsídeo que ocorre após o adsorvimento do vírus na célula. Ou seja, é o momento em que o capsídeo se desassembla e expõe o material genético viral aos nossos mecanismos de transcrição, nossos proteases, aos nossos mecanismos de tradução, ingresso no núcleo, enfim. Para o vírus fazer o que tem que fazer dentro da célula, ele tem que expor o seu material genético viral. Então, esses fármacos eles foram criados especificadamente contra os vírus influenza. O problema é que esses fármacos até eram bons profiláticos pré-exposição, ou seja, se você usasse antes de contrair a infecção, de ser exposto àquele vírus influenza, ou até no máximo 24 horas antes. Após esse período, esses fármacos não eram mais eficientes para cuidar da infecção. E, além disso, esses fármacos possuem uma alta toxicidade para nós e uma baixa barreira genética e então os vírus rapidamente demonstravam uma resistência contra esses fármacos, os vírus influenza. E além disso, esses fármacos do desassemblamento do capsídeo não eram eficientes mais contra os novos tipos de influenza que apareceram recentemente, como os vírus da influenza B, a influenza H1N1 e o H3N2. Atualmente, ao invés dos fármacos que inibem o desassemblamento do capsídeo, se preferem os fármacos que inibem a liberação do vírus pro meio extracelular no final do seu ciclo vital. Esses fármacos eles possuem uma menor toxicidade em relação a esses fármacos que inibem o desassemblamento do capsídeo, e eles também possuem uma modesta barreira genética contra o aparecimento de cepas resistentes. E ele também é efetivo contra os influenças do tipo A, do tipo B e o H1N1. Esses fármacos que impedem a liberação dos vírus influenza têm como princípio ativo a interação dos fármacos com a neuroamidase. A neuroamidase é uma enzima que se encontra no envelope desses vírus influenza e essa neuroamidase irá reagir com uma molécula de ácido ciálico presente na membrana plasmática das nossas células. A neuroamidase, então, irá degradar essa molécula de ácido ciálico, permitindo assim a saída do vírus, a liberação dele para o meio extracelular. Com os fármacos que inibem essa neuroamidase, será inibida então a saída do vírus e será contida assim a infecção viral. Exemplos desses fármacos são o oseltamivir, o zanamivir e o peramivir. Além desses clássicos fármacos antivirais que são específicos para um momento do ciclo viral na célula, recentemente cada vez mais vem se desenvolvendo os novos fármacos antivirais que eles não são classificáveis em um específico momento do ciclo viral na célula. Um exemplo desses fármacos é o baloxavir marboxil, porque ele consegue inibir a ação de alguns vírus que roubam o capuz 5' dos transcritos dos RNA mensageiros celulares, ou seja, esses vírus vão e pegam o capuz do RNA mensageiro celular e colocam nos seus RNA mensageiros. Esse capuz 5' ele estabiliza o RNA, ele facilita o processo de exportação do núcleo para o citoplasma e ele facilita o recrutamento de fatores de início de tradução. Ou seja, um fármaco que inibe esse roubo do capuz 5' facilita a conter a infecção. Um outro exemplo é os inibidores da proteína NS5A, que é uma proteína do vírus da hepatite C. Ainda não se entende muito bem o mecanismo de ação desses inibidores da proteína NS5A. Acontece que essa proteína NS5A ela é uma proteína multifuncional, não enzimática do vírus da hepatite C, e ela está associada ao auxílio da passagem da fase de replicação do genoma viral para a fase de assemblamento dos seus componentes. Logo, esse fármaco irá ter uma função de conter a inibição ao conter esses processos. Esse fármaco ele possui uma alta eficiência para conter o vírus da hepatite C, uma baixa toxicidade e uma alta barreira genética, ou seja, muito difícil para o vírus da hepatite C desenvolver uma mutação
que consiga criar uma cepa viral resistente a esse fármaco. Assim como ocorre nos antibióticos, nos vírus também podemos observar fenômenos de fármaco-resistência, por causa de mutações que ocorrem ao acaso, e essas mutações podem vir a alterar proteínas, enzimas que eram alvos dos fármacos antivirais. E após esta alteração, ela pode vir ao acaso se tornar insensível ao fármaco antiviral. Por exemplo, uma protease viral. Caso esta protease, por acaso, desenvolva uma resistência a um fármaco que esteja sendo usado naquele momento para conter a infecção de um vírus. Vamos supor que o fármaco inibidor da protease vai conseguir conter a infecção desse vírus. Porém, ocorre uma mutação e a protease não consegue mais em poucos vírus. Ou seja, existem muitos vírus daquela espécie infectando o indivíduo naquele momento. Mas poucos vírus desenvolveram uma mutação para a protease. Lembrando da atividade proofreading de muitos vírus, que é mais baixa do que a atividade proofreading das células eucarióticas. Então é maior a probabilidade de ocorrer uma mutação. Desenvolve uma mutação e alguns vírus desenvolvem proteases resistentes aos fármacos antivirais. Os vírus que não são resistentes irão ser contidos e não irão replicar o seu material genético. Já os poucos vírus que conseguiram apresentar essa resistência, eles irão ter uma exclusividade daquele ambiente, daquele tropismo celular que essa espécie viral está infectando, pois apenas eles irão suportar a ação dos fármacos antivirais. Logo, o que antes era poucos vírus com resistência, agora será a totalidade dos vírus naquele indivíduo. E potencialmente esse indivíduo pode vir a infectar outro indivíduo com uma cepa viral que apresenta uma farmacoresistência. Aquilo que eu quero deixar claro agora é que para a observação do aparecimento de farmacoresistência em cepas virais na escala macroscópica, ou seja, em toda uma população e não apenas em uma ou outra cepa isolada no indivíduo, é que é necessário observar uma mutação que deixa a proteína insensível ao fármaco viral, mas deve também ocorrer uma seleção desta cepa viral. O que eu quero dizer com isso é que, vamos supor que esta infecção desse vírus que eu citei previamente também seja utilizado, uma integrase. Esse vírus é possível tratá-lo com protease e integrases. Ou seja, o fármaco A e o fármaco B. Se este vírus desenvolve uma resistência ao fármaco A, mas não desenvolve ao fármaco B, de nada vai adiantar ele ter desenvolvido esta mutação contra o fármaco A, pois o fármaco B irá dar conta de conter a infecção e a replicação no genoma viral deste vírus que desenvolveu a resistência. Ou seja, por mais que tenha acontecido a mutação, não irá ocorrer a seleção. Agora, irei citar outros fatores que facilitam o desenvolvimento de farmacoresistência. Um deles é um processo que eu já citei várias vezes, que é a barreira genética. Ou seja, a quantidade mínima de mutações que deve ocorrer em um genoma viral para que este vírus apresente resistência a determinado fármaco antiviral. Um outro fator relacionado ao desenvolvimento de farmacoresistência é o tempo médio da infecção viral no indivíduo. Infecções crônicas que duram a vida inteira do indivíduo, como por exemplo, algumas infecções de hepatite B e as infecções pelo HIV, que duram a vida inteira do indivíduo, terá então uma maior probabilidade de se observar o desenvolvimento de uma farmacoresistência, já que durante a vida inteira do indivíduo, o vírus terá mais oportunidade para desenvolver uma mutação. Então, nesses casos onde a infecção dura a vida inteira do indivíduo, se utiliza vários fármacos antivirais de uma vez, pois assim, para dificultar a seleção das cepas virais que desenvolvem mutação, pois para ela conseguir ser selecionada, ela terá que desenvolver de uma única vez
mutações capazes de combater todos os fármacos antivirais que estão sendo utilizados naquele momento. Um processo mais improvável. Bem, é isso aí, galera. Essa foi nossa linha sobre fármacos antivirais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, considere se tornar membro para me ajudar. E nunca se esqueça, esse canal vai falar tudo sobre medicina, hein? Que espero no próximo vídeo. Fui!